como acho que a maioria sabe, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento da sala de oração aqui, e o nosso desejo é expandir isso. Mas não só o nosso desejo é expandir a sala de oração, tendo mais horas de oração, tendo uma equipe maior, mais pessoas envolvidas, mas a gente também entende que a nossa dedicação à oração, ela precisa estar em conjunto com uma dedicação à missão que Deus tem para nós aqui como igreja na cidade de Campinas. E por isso a gente está agora fazendo os preparativos para lançar, no segundo semestre desse ano, a base missionária do Convergência Campinas. E o que é isso? A base missionária seria basicamente a junção de 3 trabalhos que a gente já tem desenvolvido em algum nível, que seriam os trabalhos de oração, justiça e evangelismo. A ideia é intensificar esses trabalhos. Deus tem nos dado uma oportunidade, assim, tem uma porta aberta para a gente em relação a comunidades aqui ao redor, principalmente no Osiel, e a gente tem tido um desejo cada vez maior de investir nisso. E a gente tem percebido cada vez mais que Deus quer chamar pessoas que são vocacionadas para trabalhar com isso integralmente. Então, por isso, a gente tem conversado sobre, feito planos, e agora a gente pode oficialmente anunciar para vocês que a gente vai dar início a esses trabalhos com a base missionária. A ideia é que a gente vai receber missionários que vão trabalhar de tempo integral nisso, tanto com oração, quanto justiça, quanto evangelismo. A gente vai ter missionários que vão trabalhar parcialmente, ou seja, pessoas que são, a gente chama de bivocacionadas, ou seja, eles vão dedicar parte do tempo para a sala de oração e para esses outros serviços, e parte do tempo para desenvolver o seu trabalho, a sua vocação fora do ministério. Mas a ideia é que esses missionários de tempo integral, eles vão compor essa equipe que vai dedicar diariamente para isso. Por que eu estou avisando isso daqui para vocês? Vou falar à noite também. Porque todos aqueles que desejarem se dedicarem como missionários, eles vão passar por um processo seletivo. Ou seja, vai ter, não é qualquer um. tem que receber a aprovação, né? Mas a ideia é que, assim, a gente de fato quer pessoas que a gente entende que são vocacionadas para isso e que se envolver com isso vai ser benéfico. Ou seja, a gente não quer pessoas que só, assim, não sabe o que quer fazer da vida e acha assim, não deu certo nada, eu vou ser missionário, né? A gente sabe que rola isso às vezes. Mas a gente quer realmente pessoas que vão dedicar para isso como algo que tem a ver com a vocação delas, que vão desenvolver dentro dessa vocação e que vão fazer com que nós sejamos mais, assim, eficientes em cumprir o nosso propósito aqui na cidade de Campinas, tanto em estabelecer um altar de oração e adoração aqui diante de Deus, mas também em que esse altar de oração e adoração ele acabe transbordando em obras de justiça, pregação do evangelho e, de alguma forma, impactando aqui a cidade. Aqueles que têm interesse em se envolver com isso, seja de maneira integral, ou seja de maneira parcial, ou seja, trabalhando meio período como missionário, a gente pede que podem procurar qualquer um dos presbíteros ou o Rafa. O Rafa Carvalho vai ser quem vai estar envolvido diretamente na coordenação desses missionários. Então, se você quiser mais detalhes, pode me procurar qualquer um de nós, e se você não tem o interesse de se envolver diretamente por questões de rotina, trabalho, o que eu peço é que vocês orem por isso e que vocês também considerem investir na vida desses missionários. Graças a Deus a gente tem visto pessoas estão investindo na vida do Rafa, e isso daí está possibilitando ele desenvolver muita coisa, mas a gente quer que a igreja veja esses missionários como alguém que está fazendo parte do cumprimento que nós temos de missão aqui como comunidade. Beleza? Certinho? Então, qualquer coisa pode nos procurar aí. Bom, se você está com sua Bíblia, pode abrir em Romanos, e a gente vai pular o início do capítulo 13.
Por que a gente vai pular? Porque a gente já teve uma série, há menos de um ano atrás, sobre política, e nessa série sobre política falou de muitas coisas que são tratadas ali no capítulo 13 de Romanos, então a gente não precisa voltar nisso. Se você não ouviu a série, o Felipe, lá do CPP, veio para cá e falou durante um mês aqui sobre política com a gente. Se você tem interesse em ouvir, porque não teve oportunidade na época, elas estão no canal do YouTube do Convergência Campinas. Mas hoje a gente vai falar de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. Romanos 13, 8. Beleza? Podemos ler? Romanos 13, 8 diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, eu queria orar mais uma vez, gente, se vocês pudessem fechar os seus olhos, se unir a mim aqui. Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua presença. Senhor, não só durante o tempo em que nós cantamos juntos, mas aqui, Senhor, enquanto eu compartilho da Tua palavra, enquanto ouvimos a Tua palavra, precisamos do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, age no nosso coração. Eu te peço, Senhor, passe aqui por essa sala, toque nos nossos corações, quebrante o nosso coração, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, nós queremos ver aquilo que o Senhor proclama sobre nós na Tua palavra. Nós queremos ser tocados, Senhor, pela realidade de quem você é. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração se abra para que as Tuas palavras sejam plantadas no nosso interior e deem fruto. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você pode orar a respeito disso. Se você quiser levantar a sua voz, vem, Espírito Santo. Nós queremos mais da sua presença. Nós não queremos nos mover sem o Senhor, sem o teu agir, sem a tua voz, sem a tua presença. Senhor, manifesta a tua presença aqui. Espírito Santo, vem, se manifesta nesse lugar com mais intensidade, nos dê mais fome, mais sede. Nós queremos mais, Senhor. Nós não queremos nos conformar em simplesmente seguir a rotina. Nós queremos a Tua presença, Deus. Nós precisamos da Tua presença, Deus. Oh, Deus, a gente não quer fazer nada sem o Senhor. A gente não quer pedir que o Senhor abençoe as nossas ações e os nossos projetos. Nós queremos olhar para aquilo que você está fazendo. Queremos olhar para aquilo que arde no seu coração. Queremos ouvir a palavra que sai dos teus lábios, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa passagem aqui, como eu já expliquei outras vezes, o livro de Romanos ele tem uma divisão no que diz respeito ao capítulo 1 até o capítulo 12, onde durante esses capítulos Paulo está fazendo uma exposição do Evangelho. Essa exposição do Evangelho, Paulo chama de as misericórdias de Deus, quando ele chega no capítulo 12. Porque ele vai dizer que essas são as misericórdias de Deus, e baseado nisso, ele está
ali insistindo com a igreja de Roma para que essa igreja ela ande em cima daquilo que Deus concedeu a eles. Ou seja, para que ela absorva a mensagem do evangelho e por meio de absorver essa mensagem, entregue a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em nome do próprio Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, por causa daquilo que vocês ouviram, por causa daquilo que conquistou o coração de vocês, por causa do evangelho de Jesus, do sacrifício que ele realizou na cruz, pelo fato de que ele entregou a sua vida por pecadores como nós. Quando nós falamos a respeito disso, a gente está querendo dizer não que todos nós somos pecadores e somos maus no sentido de que a gente é tão mal quanto a gente poderia ser. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você é tão mal quanto você poderia ser. Inclusive, na passagem logo anterior a essa, quando Paulo vai falar em Romanos 13, ele diz que uma das coisas que Deus fez foi colocar autoridade sobre as nações para que a maldade humana fosse restringida. Ou seja, nós poderíamos ser muito piores se nós não tivéssemos as restrições que são colocadas pela graça de Deus que opera na totalidade da sociedade. Mesmo que as pessoas não conheçam a Deus, elas têm autoridades civis que impedem elas de afundarem tanto nos seus pecados, de forma que isso levaria ao fim da humanidade. Mesmo não só olhando para essas autoridades civis, mas olhando para nós mesmos, Deus coloca estruturas na nossa vida, Deus coloca uma consciência dentro de nós, Deus faz com que nós não andemos numa medida de maldade tão grande quanto a gente poderia andar. A gente sabe disso, a nossa experiência de vida é essa. Quando você era criança, eu não sei se você lembra de quando você era criança, você sabe que o papo de que criança é inocente é balela. Porque quando eu era criança, as crianças não eram inocentes. Não sei se mudou. As crianças eram tudo aquilo que nós adultos somos, só que sem as restrições que nós recebemos, porque a gente aprendeu que se a gente agisse em cima de todos os nossos desejos, a gente ia se dar mal. Ninguém ia chegar perto da gente. Ninguém ia querer falar com a gente não ia conseguir ficar no emprego, a gente não ia ser convidado para as festas da família. Se a gente agisse em cima de tudo aquilo que passa no nosso coração. A criança não tem essa restrição. Pelo menos não na medida que os adultos têm. Você sabe que uma criança que os pais não ensinam, não disciplinam, não são rígidos em relação à educação dela, essa criança ela vai cada vez mais manifestar os seus desejos egoístas. O que eu costumo dizer é que, assim, quando você não educa o seu filho, você está criando um adulto babaca. Você sabe o que é o adulto babaca? O adulto babaca é a pessoa que só pensa nele. É a pessoa que tira proveito das coisas e não liga para qual o impacto que aquilo ali vai ter nos outros. É a pessoa que ela vai fazer de tudo para que a vontade dela seja feita, não importa o quanto isso prejudique os outros. Só que a questão é que isso é a descrição de muitas crianças. Muitas crianças. A criança não quer saber se não é a hora daquilo ali. Ela não quer saber se ela vai envergonhar os pais. Ela não quer saber se aquilo vai fazer mal para o coleguinha. Ela não quer saber de nada disso. Por quê? Porque ela está pensando nos desejos dela. E isso faz parte do que é ser uma criança. Por isso a Bíblia vai dizer que o coração da criança está ligado à estupidez, mas a vara afasta um do outro. Qual que é o problema? Tem adultos que nunca, na experiência de vida deles, a vara afastou a estupidez dele. Então, eles são best friends. A estupidez e esse adulto, eles vão andando de mão dada pela vida. E o problema é que, assim, se a gente for usar a vara no adulto, né, até na criança, mas no adulto, dá problema. Né? Dá problema. E aí,
o que acontece? A sociedade fica aí presa com adultos que não têm a mínima consideração pelo outro. Mas as crianças naturalmente são assim. Na minha experiência de vida, as crianças elas são maldosas e provavelmente na sua. As crianças elas têm todas as coisas que os pais tentam disfarçar da sociedade, só que sem qualquer filtro. Então, eu lembro de experimentar, eu sempre conto para o pessoal, né, para os meus amigos, assim, e eu conto em tom de piada, porque hoje, para mim, é piada, mas na época não era. Eu lembro que, assim, eu, como criança, durante um curto período ali da minha vida, eu estudei em escola particular, quando eu era bem novinho. E na escola particular, assim, não tinham tantas pessoas que compartilhavam da mesma cor de pele que eu. Basicamente, tinham duas. Tinha eu e tinha um outro amigo meu. Esse outro amigo meu, ele batia nos outros. Aí as pessoas, elas tendiam a ser menos preconceituosas com ele, né? Eu não tinha eu não tinha ainda esse aplicativo instalado, né? Depois ele veio, mas eu não tinha esse aplicativo instalado ainda. Então o que acontecia? Cara, eu sofria profundamente com preconceito racial, constantemente. E o que eu falo em tom de brincadeira hoje é que, assim, tinham dois grupos. Tinha o grupo que me xingava e fazia com que a minha etnia fosse motivo de humilhação, e tinha o grupo que queria me defender. O grupo que queria me defender chegava para mim e falava assim: não deixa não, cara, fala que você é moreno. Ou seja, que ser preto é ruim mesmo. na visão deles. E assim, isso daí fez o quê? Com que eu crescesse com essa mentalidade. Cara, tem uma coisa errada comigo, né? E aí depois eu fui para a escola pública. Aí a maioria era preta, eu fiquei bem. Mas assim, a questão é que aquelas crianças provavelmente absorveram aquele preconceito racial em casa. Mas os pais tinham noção de que se eles expressassem isso no dia a dia na sociedade, ia ficar feio para eles, mas a criança não tinha. Então, a criança não é um ser inocente, bonzinho. A criança é um ser pecador, assim como todos nós somos seres pecadores. E quando nós falamos que nós somos seres pecadores, o que Paulo vai dizer que a solução para esse pecado não é melhorar. Porque se você é mau, você não tem em si as categorias necessárias para melhorar. Não é possível. Se você está sujo e vive na sujeira, você não tem como pegar algum elemento do seu entorno e se limpar. Por quê? Porque você vai pegar da sujeira para tentar tirar a sujeira. Isso não é possível. Então, somente algo que é fora do nosso ambiente, algo que é fora da nossa realidade de sujeira e maldade, poderia nos purificar verdadeiramente. E só tinha uma pessoa que poderia fazer isso. E essa pessoa é o Filho de Deus, que se tornou homem. Ele entrou na nossa sujeira para que ele pudesse nos limpar. Só que a forma como ele nos limpou tem a ver com o fato de que ele levou a nossa sujeira, ele pegou a nossa sujeira para ele. E ele sabia que nós não iríamos ficar limpos por dois motivos. Não tinha nada que pudesse nos purificar no ambiente onde nós estávamos. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós nascemos de pecadores e nós convivemos com pecadores. Não tinha nada que pudesse nos limpar. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro elemento, que é o fato de que nós gostamos da sujeira. Não é só que a gente não sabia como, não é só que a gente não tinha como, não é só que a gente tinha falta de recursos. O problema do pecado não tem a ver com o fato de você não saber como se livrar dele, mas tem a ver com o fato de você não querer se livrar dele.
Então o que Jesus fez foi que ele pegou a nossa sujeira para ele. E aí ele foi lá e se purificou. Ele sofreu a punição que era necessária para que nós fôssemos purificados. E o nome disso é Evangelho. O nome disso é a misericórdia de Deus sobre nós, que nos salvou, que nos limpou, que nos livrou do destino terrível reservado para nós, que era a punição pelos nossos pecados. E baseado nisso, Paulo vai começar a falar, olha, se Deus fez tudo isso, Ele resgatou vocês, Ele purificou vocês, Ele salvou vocês, Ele livrou vocês da sua própria índole pecaminosa. E se Ele fez isso, Ele é mais do que digno de receber a nossa vida integralmente como um sacrifício. Ele é mais do que digno. Eu lembro de uma fala do Tim Keller, que ele diz o seguinte, ele diz que ele estava conversando com uma irmã da igreja e ela tinha convertido havia pouco tempo e era uma pessoa de muitas posses, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, e ela estava falando o seguinte, que foi bem na época de uma crise financeira nos Estados Unidos, e ela falou assim, vários amigos meus recorreram ao suicídio, porque eles perderam muito dinheiro. E o dinheiro era o que dava sentido para a vida deles. Ela falou assim, eu teria tido o mesmo destino. Só que junto com isso ela fala a respeito de um elemento que ela considerou assustador do Evangelho. Porque ela começou a compreender que o Evangelho não tem a ver com um investimento que é 50% Deus e 50% eu. Ela entendeu que o Evangelho tem a ver com um investimento de 100% de Deus. Não tem nada, como disse aquele pregador, não tem nada que eu contribuí para a minha salvação, a não ser o pecado que tornou ela necessária. Essa foi a minha contribuição. Mas ela disse o seguinte, olha, se o Evangelho é isso, é algo que Deus fez 100%, eu não tenho contribuição, eu não fiz algo que tornou isso possível. Cristo fez algo que tornou a minha salvação possível. Cristo fez algo que resgatou a minha vida do pecado. Não foi o meu esforço, não foi a minha escolha. Não, foi a graça de Deus do início ao fim. Foi a graça de Deus que proveu o preço a ser pago pelo meu pecado. E foi a graça de Deus que proveu a graça necessária para abrir os meus olhos da cegueira que o pecado tinha causado em mim. Só que ela falou, se isso é o Evangelho, isso é mais assustador. Por quê? Porque não tem nada que Deus não possa pedir de mim. Não tem nada. Você percebe que tudo que Deus possa pedir, ou que Deus possa colocar você para passar, não pode ser comparado ao preço que Ele pagou pela sua vida. Nada pode se comparar a isso. Não tem nada que vai chegar perto disso. Não tem nada que você vai poder dizer assim, não, Deus, isso daqui é demais. Isso daqui passou do limite. Isso daqui eu tô começando a achar que isso não é um bom negócio. Porque Deus abriu mão da sua glória, majestade, eternidade. E Ele sofreu como uma de suas criaturas, para que você pudesse ter vida eterna. Foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez. E o preço que Ele pagou sendo que Ele era aquele que estava sendo ofendido e prejudicado pelo nosso pecado. Não é que Deus pagou a nossa dívida para alguém, não. Deus, Ele era aquele que tinha sido lesado na nossa relação. E, ao mesmo tempo, sendo aquele que foi lesado, Ele também foi aquele que foi punido pelo nosso erro. Então,
quando Paulo fala a respeito de nós sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por meio de Jesus Cristo, não tem nada que está fora das possibilidades que estão ali dentro dessa fala de Paulo. Não tem nada. Não tem nada que está fora dos limites. E Paulo ele vai começando a descrever aqui que tipo de vida é essa, uma vida onde você é um sacrifício para Deus. E aqui, no capítulo 13, ele começa a falar a respeito de como nós não devemos dever nada a ninguém. Ou seja, nós devemos ter integridade nas nossas ações. Se nós prometemos algo, nós devemos cumprir. Se nós não cumprimos algo que nós prometemos, nós devemos nos arrepender. Se nós nos colocamos à disposição, nós devemos andar naquilo que a gente falou. Se a gente pegou algo de alguém ou prejudicou alguém, a gente precisa ressarcir. Isso tem a ver com integridade na vida cristã. Mas Paulo fala o seguinte, a não ser em uma coisa, no amor. Em relação ao amor, nós permanecemos em dívida constantemente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você nunca chega no fim do tanto que você deve amar uma pessoa. Não tem limite. Não tem limite. Quando Pedro perguntou para Jesus, mas então a gente deve perdoar o nosso irmão quantas vezes? Aí ele fala quantas? 7? 7 vezes? Aí ele fala 7. Cara, 7 vezes é coisa pra caramba. Tá? A pessoa fazer algo com você, e ele está falando no dia, tá? A pessoa fazer algo com você em um dia, em que 7 vezes você tem que pedir perdão para ela. Cara, nem homem recém-casado pede tanto perdão assim. E ó que pede muito. Não é nem isso, cara. Nem homem recém-casado pede tanto perdão. 7 vezes, cara. 7 vezes no dia a pessoa errar com você e ela te pedir perdão e você falar, tá perdoado. Mas o que Jesus diz para ele? 70, ele fala não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas, gente, a gente é tão estúpido que o que a gente faz quando a gente ouve isso? A gente faz a conta. A gente faz a conta. Mas quanto que dá 70 vezes 7? Ah, beleza. E assim, se deixar, a gente não só faz a conta, a gente cria um caderninho. Né? Na verdade, é melhor nem criar um caderninho, é melhor fazer um arquivo, né, no Google Docs para ficar em nuvem, para poder suportar o tanto de coisa que você vai colocar ali. E aí você vai ficar, ó, fulano, ó, tá perto, hein? Hoje você passou por pouco. Mas, gente, Jesus não está querendo que a gente fique fazendo conta do quanto a gente perdoa as pessoas. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está usando um recurso hiperbólico de linguagem. Ele está dizendo, olha, não tem limite. 70 vezes 7. Não sei, talvez Pedro era ruim de matemática. Ele mandou essa para ele não poder, para ele não saber. Sabe quando a pessoa te fala, pelo menos, eu sou terrível com matemática. Quando eu vou, graças a Deus, hoje em dia, a gente só paga as coisas com cartão. Raramente você vê dinheiro. Esses dias eu recebi um negócio, aí eu recebi em dinheiro. Gente, eu não sabia o que fazer. Eu precisava pagar o Ciro, um negócio. Eu ficava assim, gente, como que eu pago o Ciro? Como é que faz? Como é que isso aqui chegar nele? Não tem um lugar no celular que você põe para poder jogar lá. Então, assim, eu estou no caixa do supermercado, se eu dou o dinheiro, aí a pessoa já vira para mim e fala assim, não, ó, me dá 5, porque aí eu te devolvo 7, que aí fica... Aí eu... Gente, eu vou igual um idiota, a pessoa pode me roubar fácil. Eu faço assim, aham. Eu tento fingir que eu entendi, mas... Tipo, não, ó, o que você comprou é 5, você me deu 100, aí eu te devolvo 7, tá tudo certo, tá bom.
Eu vou sair dali. E aí não adianta você fazer a conta depois. Você vai puxar a calculadora, você fala assim, eu não vou ser sabe, o tapado que volta e fala assim, não, mas estava errado. Eu falei assim, mas você falou que estava certo? Eu fiz supletivo. Então Paulo está dizendo, gente, tem uma dívida que vocês nunca vão pagar. Vocês sempre têm que ter em mente que vocês estão devendo isso. E o que é essa dívida? Ele vai falar que é o amor uns para com os outros. A gente sempre está em dívida. Mas por que a gente está em dívida? Por que ele está dizendo que a gente está em dívida? A gente sempre vai estar em dívida uns com os outros. E ele está falando aqui, gente, não é do amor que nós temos com os nossos irmãos. Porque o mandamento que Jesus deu não é só que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Aqui Paulo está citando, ame ao seu próximo, porque isso cumpre toda a lei. Mas quando Jesus falou do novo mandamento, ele falou não de amar o seu irmão, não. Ele falou de entregar a sua vida pelo seu irmão. Vai além de amar. Vai além disso. Mas o que ele está dizendo aqui tem a ver com amar o próximo. Então ele não está falando só dos irmãos na igreja, ele não está falando só da sua família, ele está falando de todas as pessoas. Amar o próximo. E eu acredito que a maioria de vocês deve estar familiarizado com a história que Jesus contou a respeito do samaritano, que viu uma pessoa que tinha sido ferida, que estava ali quase morta numa estrada, e aí ele pegou essa pessoa e cuidou dela, e aí quando Jesus conta essa história, ele diz assim, várias pessoas passaram por ali, mas foi esse homem samaritano que socorreu ele. Quem que foi o próximo desse cara que tinha sido ferido e que estava quase morto ali? A gente fala, não, o próximo foi o samaritano. Então, quem que é o seu próximo? O seu próximo são as pessoas que estão ao seu redor. O seu próximo é a pessoa que você vê. É isso. Não tem uma escala de prioridades, não. Tem a ver com o seguinte, se você está diante de alguém e você vê essa pessoa passando por uma necessidade, você tem que se tornar o próximo daquela pessoa. Você tem que se tornar aquele que ama aquela pessoa. Porque foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse a respeito de amar o próximo tem a ver com o seguinte, você ama o próximo como você ama a si mesmo. E eu sei que tem todo um papo da gente falar assim, então, mas para você amar o próximo, você precisa se amar. E tem um sentido nessa fala. Mas o que está sendo dito ali a respeito de amar o próximo como a si mesmo, está dizendo é sobre o fato de que você cuida de si mesmo. Tem a ver com o fato de que se você está com fome, você se alimenta. Tem a ver com o fato de que se você está com frio, você se agasalha. Tem a ver com o fato de que se você está triste, você busca consolo. Então, da mesma forma como você cuida de si mesmo, você deveria olhar para as pessoas ao seu redor. E isso daí tem a ver com amar o próximo. Mas a gente fica com mais uma pergunta aqui. A primeira pergunta é, por que há essa dívida? Por que essa dívida nunca pode ser paga? Por que ela nunca termina? E a segunda pergunta é, o que é amor? Porque isso aí causa uma confusão danada por aí. Porque aí o que você vai ouvir? O que você vai ouvir? O que é o clássico de ouvir a respeito de amor na igreja evangélica? Amor é uma atitude. Você tem que amar o seu próximo. Como? Não, é atitude. É o que você faz. É uma ação. O amor é prático. Tá, mas assim... E o que Paulo fala a respeito de amor? No capítulo super conhecido sobre isso, que é 1 Coríntios 13. Quando ele diz assim, de dar o meu corpo para ser queimado. Ele fala de doar para os pobres. Ele fala de um monte de ações.
E ele fala assim, se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Ele está falando de ações. Aí a gente vai falar assim, não, o amor é uma ação. Ué, mas Paulo está dizendo que você pode agir sem amor. Você pode ter uma ação que pode ser considerada amor, mas sem ter, de fato, amor no seu interior. Então, eu não estou dizendo aqui que o amor não é algo ligado a ações. Obviamente, se você não age, não existe amor. Obviamente, se você vê alguém passando necessidade e você fala para a pessoa, poxa, eu te amo tanto, cara. E aí você fala assim, te amo muito, ó, Deus te abençoe, tá? Valeu. Não, isso não é amor de verdade. Porque, lembra o parâmetro aqui? Você ama a si mesmo. Amar a si mesmo significa o quê? Significa que você cuida de si mesmo. Significa que você se preocupa consigo mesmo. Então, amar o próximo tem a ver com se preocupar. E se preocupar tem a ver com ter ações práticas. Mas não é só ação prática. Não é só aquilo que você faz. Tem sim a ver com aquilo que você sente. A gente não pode dizer que o amor não é um sentimento. Assim como a gente não pode dizer que o amor não é uma ação. Só que isso nos coloca numa situação muito difícil, por quê? Porque parece que quando a gente fala que o amor é uma ação, ele se torna algo um pouco mais fácil, um pouco mais palpável. Você fala assim, o amor é uma ação, beleza, então eu só preciso agir. Eu não preciso sentir nada. Mas quando eu falo que o amor não é só uma ação, aí você se vê diante da seguinte questão, você precisa sentir. Você precisa amar. E uma ação, a gente tem a ideia que nós podemos controlar. Mas o sentimento que nós temos, a gente pensa assim, eu não consigo controlar isso. Eu não consigo sentir amor por alguém. Eu não consigo produzir isso no meu interior. Mas para a gente entender um pouco melhor o que significa esse amor, eu queria trazer para você aqui um conceito que é tirado da obra Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Então, C.S. Lewis é um escritor ali final do século XIX, início do século XX, e ele escreveu muita coisa, talvez a maioria conheça ele por ter escrito Crônicas de Nárnia, que teve as adaptações para o cinema, mas ele escreveu muitos livros sobre o cristianismo, sobre a fé cristã. Ele foi uma espécie de filósofo da fé cristã, e nesse livro, que na minha opinião é um dos melhores livros do Lewis, ele vai falar a respeito de 4 tipos de amor que nós vemos sendo representados na Bíblia e também vemos sendo representados no mundo ao nosso redor. Esses 4 tipos de amor, eles são tirados de alguns conceitos que são gregos, mas também alguns conceitos que a gente vê nas Escrituras. Eles são afeição, amizade, paixão e o último que ele chama de caridade, que tem a ver com o que a gente já talvez ouviu outras vezes sendo chamado de amor ágape, né? Ágape é uma das palavras para amor no texto original das Escrituras do Novo Testamento, no grego. Então, a primeira forma de amor que o C.S. Lewis vai falar tem a ver com afeição. O que ele chama de afeição aqui, ele diz que é um amor que está ligado à familiaridade. O que é interessante desse amor aqui que o Lewis fala é que é um amor que não necessariamente tem muita profundidade. Mas ele diz que é um amor que é extremamente necessário para o nosso dia a dia. A familiaridade é um tipo de amor que nós temos principalmente em relação a membros da nossa família. Tem pessoas que fazem parte da nossa família, que nós convivemos com elas, que nós conversamos com elas, que nós encontramos com elas assim meio que esporadicamente, e nós amamos aquela pessoa, mas a gente não tem um relacionamento muito profundo com ela. É um tipo de amor que pode ser desenvolvido, por exemplo, é uma afeição e uma familiaridade que você pode ter com seus vizinhos. Você talvez nunca parou para ter longas conversas profundas com um vizinho seu, mas você viu aquela pessoa a sua vida inteira.
Então, de alguma forma, você tem uma afeição por ela, mas não tem muita profundidade. É um amor que talvez você tenha por tios, por primos. E, às vezes, tem pessoas que têm esse tipo de amor até por pessoas mais próximas da família. Eles não têm um relacionamento muito profundo, mas, ao mesmo tempo, existe um amor que liga aquelas duas pessoas. A gente vê até, assim, por exemplo, irmãos que não são muito próximos. Sabe, cresceram, se tornaram adultos e eles não convivem muito, eles não conversam muito, mas se um deles estiver passando por um momento difícil, o outro vai fazer tudo o que for necessário para poder estar lá e auxiliar e dar apoio. Por quê? Porque existe uma ligação afetuosa profunda ali, mas o relacionamento em si não tem tanta profundidade. Não tem uma coisa que liga os dois no dia a dia, na vida, sabe? Não existe uma necessidade de estar próximo, mas existe uma afeição. E às vezes a gente fica meio se sentindo culpado, porque a gente ama essas pessoas e a gente fica assim, poxa, eu gosto tanto de fulano, é uma pessoa tão importante para mim, por que eu não estou mais próximo dela? Por que eu não procuro mais ela? Mas, gente, isso daí é normal. Cada pessoa tem a sua vida, a sua individualidade. Cada pessoa... Eu estava ouvindo esses dias uma pregação e o cara estava falando o seguinte, que a filha dele casou. E ele falou assim, olha, minha filha casou. Eu não estou recebendo alguém na minha família. Ele disse. Quando minha filha casa, eu não estou recebendo alguém na minha família. Não, a minha filha está começando a família dela. Então, a gente tem, principalmente a gente latino, né, a gente tem essa ideia assim, de que a gente quer criar um clã, todo mundo aqui, né, juntinho e tal, não sei o quê. Mas, gente, a realidade é que, quando você tem filhos, você não tem filhos para você. Seus filhos não são objetos da sua possessão. Eles são pessoas que vão ter a vida deles. Então, se o seu filho se casa, você não recebe uma filha. Se a sua filha se casa, você não recebe um filho. Não, eles estão iniciando a família deles. O seu filho não vai deixar de ser seu filho. Sua filha não vai deixar de ser sua filha. Mas eles não farão mais parte da sua unidade familiar. E pode ser que o relacionamento não seja tão próximo quanto ele foi anteriormente. E a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso. Existe amor, mas cada pessoa tem sua vida. E muitas vezes o que vai acontecer é que você vai ter um convívio muito maior, você vai ter uma proximidade muito maior, talvez com amigos, talvez com outras famílias, do que você tem com a família de onde você veio. E está tudo bem. Na verdade, o que está errado é o contrário. Porque a Bíblia fala que, quando a gente casa, a gente precisa deixar pai e mãe. E eu não sei, tem gente que entende o contrário, parece. Assim, tem gente que acha assim, que lê ali, parece que a pessoa lê assim, então, ele vai deixar pai e mãe para se juntar a outro pai e mãe, né? Aí é o cara que casa, vai morar na casa da sogra. Aí, ou então eles falam assim, eles vão deixar pai e mãe para que eles voltem depois da lua de mel. Acho que é isso que tem gente que entende por aí. Mas assim, quando você começa uma família, você começou uma família. Olha aí, que revelação. Bom, segundo tipo de amor que C.S. Lewis vai falar é o que ele chama de amor de amizade. O que é o amor de amizade? São pessoas que têm uma mesma paixão. Uma ilustração muito boa que C.S. Lewis dá é que ele fala assim, que a amizade não são duas pessoas voltadas uma à outra, mas são duas pessoas que estão voltadas para o mesmo alvo. Ou seja, existe algo que liga essas duas pessoas, que não tem a ver uma com a outra, mas tem a ver com algo que as duas compartilham. Pode ser, pode ser coisas muito, assim,
que parecem muito sem importância. Tá? Tem gente que vai fazer uma profunda amizade baseada em futebol. Tem gente que vai ter uma profunda amizade baseada em, sei lá, jogos online, né? Estou falando só amizades masculinas, né? Mas sei lá, gente, cada um vai... Sei lá, tem mulher que vai ficar amiga por causa de unha. Tipo, a unha é o negócio que une as duas pessoas. Tem gente que vai ficar amigo por causa... O mais comum, né? Tanto de amizade quanto inimizade, né? Música, né? Política. Antigamente era mais música, hoje é mais política. Mas a questão é que essas duas pessoas, elas olham para a mesma coisa e elas compartilham de uma paixão em relação àquilo ali, e por isso elas andam lado a lado. Isso daí é uma verdadeira amizade. Tanto que eu tenho certeza que aconteceu com muitos de nós aqui. Quando nós encontramos com Jesus, às vezes, assim, a contragosto, nós perdemos amizade. Não porque houve briga, atrito ou qualquer coisa, mas simplesmente porque o nosso coração começou a se voltar para outra coisa. E aquela pessoa, ela estava ali, ela falou assim, cara, eu gosto de você, eu quero ser seu amigo, mas não dá para fazer isso olhando para coisas diferentes. Então, quando a gente tem uma paixão em comum, geralmente isso é o que vai produzir uma amizade, né? É óbvio que a amizade pode evoluir para se tornar também familiaridade. Então, dentro da amizade pode nascer afeição, ou dentro da afeição pode nascer a amizade, mas uma coisa não é idêntica à outra. Prosseguindo aqui, o terceiro tipo de amor que C.S. Lewis vai dizer é o amor de paixão. Paixão aqui, ele está falando do que a gente chamaria de amor romântico. Então, diferente do amor de amizade, em que os dois estão olhando para o mesmo lugar, o amor romântico ou a paixão, os dois olham um para o outro. Então, o amor da amizade, ele tem a ver com você querer estar próximo da pessoa. Mas se um amigo seu vai ficar distante de você, mas isso tem a ver com ele, talvez até buscar esse sonho, essa paixão que vocês dividem, você vai se alegrar. Mas o amor romântico, a paixão, ela não quer algo que o outro quer, ela quer o outro. Então, a paixão, ela não quer simplesmente assim, olha, nós amamos algo. Não, nós amamos um ao outro. E esse amor é um amor necessariamente possessivo. Não possessivo no sentido doentio, mas possessivo no sentido de que o amor que eu tenho por essa pessoa significa que eu quero ser dessa pessoa e que eu quero que essa pessoa, de alguma forma, seja minha. Eu quero que nós estejamos juntos. E não existe outra forma de cumprir esse amor a não ser estando junto com a pessoa. Então, esse daí é o amor romântico ou a paixão. E o quarto tipo de amor, que C.S. Lewis, no livro, vai ser traduzido como caridade, que é a palavra que é traduzida, que é a tradução, muitas vezes, nas Bíblias mais antigas, da palavra ágape, né? Tem várias palavras para amor no grego, e no português as pessoas traduzem basicamente como a palavra amor em todos os casos, mas em traduções mais antigas existia essa tradução de caridade. O problema é que hoje, para a gente, caridade não tem muito esse significado. Se você for ler o livro do Lewis, ele vai usar essa palavra, mas o que ele está querendo dizer é amor ágape. E o que é esse amor ágape? Esse amor ágape é um amor que não depende de algo externo. E ele é um amor que flui do próprio indivíduo. Talvez falando assim, e talvez você já ouviu muitas vezes sobre amor ágape, e você tenha a impressão que o amor ágape é necessariamente algo bom, mas não é. O amor ágape na Bíblia, inclusive, Paulo vai falar a respeito de um dos seus companheiros que ele amou o presente século. E a palavra que é utilizada ali é ágape. Então, falou que ele amou com amor ágape o presente século. Eu acredito que ele não amou o presente século com o amor de Deus, né? Paulo não estava falando de fazer missões. Ele estava falando de que o cara, ele amou o pecado.
Mas ele amou o pecado com amor ágape. Mas por que isso pode fazer sentido? Porque o amor ágape é um amor que flui do indivíduo independente do objeto a ser amado. Então, por que a gente consegue amar com esse tipo de amor coisas pecaminosas? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Na verdade, a única coisa que naturalmente nós conseguiríamos amar dessa forma é o pecado. Mas por que isso também é uma representação do amor de Deus? Porque Deus nos ama com um amor que flui dele independente de nós. Então, o amor que flui de maneira independente do objeto amado é o amor ágape. E quando a gente fala a respeito de amar da forma como Paulo está nos exortando a amar aqui o próximo, a gente está falando a respeito de um amor que precisa ser um amor ágape. Precisa ser um amor que flui do indivíduo independente do objeto amado. Qual que é o problema? A gente não consegue ter esse amor de nós mesmos sem que ele seja um amor que flui em direção ao pecado. Para que nós tenhamos verdadeiro amor, um amor que cumpre a lei, um amor que ama o próximo, um amor que flui de nós independente daquele a quem nós estamos amando, a gente precisa ter um amor que é depositado em nós pelo próprio Deus. E é exatamente por esse motivo que João, na sua carta, ele vai dizer o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor ágape, o amor que flui independente daquele que está sendo amado, mas ele flui do coração daquele que ama, ele é um amor que nós só conseguimos direcionar ao próximo se nós formos preenchidos do amor do próprio Deus. Por isso João vai dizer, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente só consegue amar a Deus se nós recebemos do amor de Deus. A gente só consegue amar o próximo se nós recebemos do amor de Deus. Não existe a possibilidade de amar a partir de nós mesmos sem que isso seja algo gerado pela graça de Deus em nós. Mas nós nos deparamos com um problema que é o fato de que nós não amamos como nós deveríamos amar. E nós não amamos como nós deveríamos amar, e nós tentamos amar de uma forma que nunca vai fazer com que nós amemos. Por quê? Porque a gente quer amar o próximo pelo esforço. A gente quer perdoar o próximo pelo esforço. A gente quer expressar amor pelos nossos irmãos, a gente quer expressar amor pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, a gente quer expressar amor pelas pessoas necessitadas, mas a gente quer fazer isso como? Através de alguma forma tentar gerar isso em nós mesmos. Mas a gente não tem essa capacidade. Você não tem a capacidade de amar, a não ser que você encontre com o amor de Deus. Você não tem a capacidade de andar nessa direção, a não ser que você tenha o seu tanque de combustível de amor preenchido pela experiência de ser amado por Deus. É isso que a gente precisa. A não ser que você seja... E, gente, eu não estou dizendo que Deus vai começar a amar você. Eu não estou dizendo que você precisa de alguma forma fazer algo para que Deus te ame. Não. O que eu estou dizendo é que você precisa experimentar o amor com o qual Deus já ama você. E esse deveria ser o nosso alvo de vida. É por isso que Paulo ele vai passar 11 capítulos explicando como Deus nos ama. E depois de 11 capítulos explicando como Deus nos ama, ele vai passar 5 capítulos explicando como que nós, preenchidos por esse amor de Deus, devemos amar, porque nós estamos cheios disso.
Mas o que a gente quer fazer? A gente quer focar nesses 5 capítulos. A gente quer focar no que a gente precisa fazer. A gente quer focar em o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer e o que isso vai causar ao nosso redor. A gente quer pensar assim, cara, qual que é a minha missão? Qual que é o meu ministério? O que eu devo fazer? Como que eu posso ser mais santo? Como que eu posso crescer em oração? Como que eu posso pregar mais o evangelho? Como que eu posso fazer mais obras de justiça? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais madura? Como que eu posso isso? Como que eu posso aquilo? Como que eu posso aquilo outro? E a gente está vazio do amor de Deus. A gente está vazio. O nosso tanque está vazio. E a gente está se perguntando por que a gente não consegue dar partida no carro. A sua vida cristã seria 200% mais eficiente se você gastasse 100% dos seus esforços em deixar Deus convencer você de que Ele te ama. Esse deveria ser o seu alvo. Você tem que tirar um pouco o pé do acelerador de tentar fazer com que o seu coração seja transformado. E você precisa acessar a única fonte que vai produzir transformação no seu coração. A gente precisa olhar para o Evangelho. A gente precisa olhar para a cruz. Quando Paulo falou com os Gálatas, ele disse o seguinte: vocês, diante dos olhos, o próprio Cristo foi crucificado. Os Gálatas, eles não estavam presentes no dia da crucificação de Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é que, conforme ele pregava o evangelho para eles, a imagem do Cristo crucificado foi marcada no coração deles. E quando essa imagem foi marcada, aí sim eles creram. A gente precisa... Gente, não tem como viver a vida cristã sem fé. E a fé é um dom do próprio Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para receber fé. Sabe como você recebe fé? Quando você olha para quem Deus é, quando você olha para o que Ele fez, quando você olha para o Evangelho de Jesus, onde Deus amou você até a morte. E quando você é convencido disso, o seu coração começa a virar uma chave. Quando você é convencido disso, aí sim, você tem uma faísca que vai começar um fogo que vai arder no seu interior e vai fazer com que você consiga, de fato, amar as pessoas ao seu redor. Vai fazer com que você, de fato, seja alguém que compartilha da mensagem do Evangelho. Sabe por quê que a gente tem tanta dificuldade em pregar o Evangelho para os outros? Porque o Evangelho, na nossa cabeça, ele é 90% o que a gente precisa fazer, no que a gente precisa melhorar e o que falta em nós. E ele é 10% aquilo que Jesus realizou. Se a gente virasse isso daí, e o Evangelho para nós tivesse a ver muito mais com o que ele fez, do que com o que nós devemos fazer, com certeza nós faríamos muito mais, sem perceber, com bem menos esforço e com muito mais naturalidade. Mas para isso a gente precisa virar essa chave. A gente precisa olhar para Ele. A gente não vai cumprir a missão que Deus deu para nós aqui na cidade de Campinas e em toda essa região, se a gente não tiver os nossos olhos fixos nesse Deus que derramou o amor dele sobre nós. O Espírito Santo, que habita em você, quer te fazer cheio do amor de Deus. E é a partir daí, quando esse Evangelho conquistar os confins do nosso coração, que ele também vai chegar até os confins da terra.